eu te chame? Joãozinho. Como é que você quer que eu te chame? Daniel. Como é que você quer que eu te chame? Pode inventar um nome. Pode qualquer nome. Gabriel. Gabriel, bom nome de herói. E como é que você quer que eu te chame? Pode ser pelo nome? Sem ser. Pode ser. Por Luiz? Já por só Luiz, então. Tem algumas pessoas sabendo que é Luiz? Eu não sou assumido por medo da minha família, pelo pessoal da igreja. Que igreja que você vai? Eu sou testemunho de Jeová. Infelizmente, eu me importo muito com a opinião das outras pessoas sobre mim. Consequentemente, com a opinião das outras pessoas sobre a minha família. Eu sempre tive orgulho da minha família ser conservadora. Eu já desejei muitas vezes ser hétero. Eu acho que minha vida seria muito mais fácil sendo hétero. Até porque eu já fui criado dentro do meio mais conservador. Eu acho que seria muito mais simples ser hétero. Eu gostaria de mudar isso, mas infelizmente eu não consigo. O que te impede? Por enquanto, os meus pais, o medo que eu tenho de me assumir publicamente, do impacto que isso vai causar na minha família. Nesse momento, o que me impede de assumir para a família é basicamente a imagem promíscua que a mídia vende para a sociedade em relação ao ser, né, gay. Por que você não se aceitava? Porque na minha cabeça estava errado. Hoje eu acho que eu tô certo. Na verdade, eu acabei adquirindo um pouco de maturidade a respeito. Eu acredito que eu adquiri maturidade quando eu cheguei para os meus pais e contei para eles. Você contou pra eles então já? Sim, eu contei para os meus pais num domingo na hora do Faustão. Como foi? Eles estavam assistindo televisão, aí eu falei, desliga a televisão, por favor, que eu quero conversar com vocês. Aí meu pai desligou a televisão e falou assim, fala. Aí eu falei, você já sabe. Aí nisso minha mãe já começou a chorar e eu falei, eu sou gay. Aí meu pai deu o ataque, jogou o controle longe, quebrou o copo e minha mãe só chorava. O meu pai falou que não me aceitava, falou que eu ia ser eternamente infeliz. Ele só me fez um pedido. Ele queria que ninguém da minha família soubesse, só ele e minha mãe. Porque ele fala que a imagem dele vai ficar manchada com a família. Meu pai tem medo do que a sociedade vai achar de mim, não ele. Que a primeira vez que eu senti atração mesmo foi quando o Rick Martin veio no Gugu, nessa idade, 6, 7 anos de idade. Eu me aceitei há pouco menos de um ano, mas desde criança eu já tinha tendências homossexuais. Desde a quinta série eu já via os garotos e achavam bonitos, eu já gostava de garotos, mais do que de garotas. Eu me entendi como gay, na verdade, desde criança, mas eu não me aceitava, então eu me considerava bissexual. Desde quando eu era criança, eu me via com uma família gay, casado com um homem, ter filhos. É uma família de margarina mesmo, só que são dois caras. Tem família que é muito preconceituosa mesmo, que não aceita. Às vezes o preconceito maior vem do pai, porque o pai vê um menino, já imagina mil coisas pra ele jogando futebol junto, quase casando, tendo filho, mulher, levando pra casa. Então eu tava na rua com meu pai, aí a gente tava andando, aí passou um menino bonito. E eu fiquei olhando assim, foi sem maldade nenhuma, foi aquilo que eu parei e fiquei olhando assim, seguindo ele. Meu pai olhou assim, que é isso? O povo vê na rua, fez que você é gay, não sei o quê. Teve um dia que eu gosto muito de assistir a Liga da Band. E aí tava falando sobre homossexualismo no futebol. Aí eu tava assistindo com ela. Aí ela falando, também esses gays querem apanhar também. Depois que apanha, fica aí chorando, aparecendo na TV. Minha família não sabe que eu sou gay porque é bastante conservadora. Eu venho de uma família de evangélicos e minha família não aceita muito bem, não vê isso com bons olhos. Não é da natureza do ser humano ser gay, pelo menos foi assim que eu fui criado. E eu não quero ser um motivo de mais problemas para minha família. Eu já pensei algumas vezes sobre o dia em que eu iria contar para os meus pais. Já imaginei vários cenários possíveis sobre a melhor forma de eu fazer isso, mas eu ainda não consegui chegar a uma decisão sobre como seria melhor.
Eu sempre fui criado de modo a praticamente ser perfeito, a buscar a perfeição em tudo aquilo que eu faço. Ser um filho perfeito, a ser um vizinho perfeito, a ser um aluno perfeito. Ser perfeito pra mim é agradar a todos, o que eu acho que é extremamente difícil. Houve inclusive momentos em que eu pensei em suicídio. De acordo com aquilo que eu fui criado, eu pensava que suicídio é pecado, mas homossexualismo é um pecado pior. Então, se eu me suicidasse, talvez eu tivesse alguma esperança de salvação, mesmo cometendo o pecado do suicídio. Eu acredito que eu só não me suicidei por causa dos meus pais, pelo mesmo motivo de eu não ter me sumido. Eu acredito que geraria um problema na família. Mas eu não queria chegar para a família, me assumir como gay e não ter ninguém do meu lado para apresentar, para não vir pensamentos somente de promiscuidade, que é divulgado pelas grandes mídias. Então, se você é gay, você é promíscuo, você só pensa em sexo, você só pensa em noitada, e eu acho que meus pais não merecem ter uma imagem dessa forma. Eu queria apresentar para eles o lado verdadeiro, que duas pessoas do mesmo sexo podem se conhecer, dar certo e viver felizes para sempre, assim. Eu sou do pensamento que a mãe sempre sabe, mas a minha mãe, pelo que eu conheço ela nunca vai me perguntar. Eu tenho receio da forma que eu vou ser aceito ou não aceito pelo meu pai. E isso me incomoda. Todos os que jogavam vôlei na rua da minha casa eram gays. Então meu pai nunca deixou eu ficar próximo. Não sei, por medo de pegar. Você não pode conviver com esse tipo de gente, que isso pega. Eu já sofri preconceito por parte do meu pai, que antes de eu me assumir ele falava que todo dia, a partir do momento que a minha mãe estava grávida, ele falava que a única coisa que ele pedia para Deus era para, se for menina, vir com saúde, e para, se for menino, não ser gay. Eles são muito preconceituosos ainda. Então ela pensa: filho, mas quando você anda na rua, você não anda rebolando? Filho, você não fala fino? Quando você tá com seus amigos, você promete que não vai ficar gritando por aí, chamando macho? Eu tenho medo que passe algum skinhead, algum careca, que te bate, te esfaqueia, essas coisas. Eu morro de medo. No mesmo dia que meu pai falou que ele rezava para ter um filho homem, que se o filho fosse homem, para não ser gay, ele falou, no decorrer do assunto, ele falou assim: eu acho que todo homossexual dá vontade de pegar um pau e quebrar as duas pernas de todos os homossexuais. Até que assim que ele falou isso, deu vontade de abrir a boca e falar: então pega um pau e quebra minhas duas pernas, porque eu também sou. Quem sabe que você é gay? Meus amigos da escola. Eu fui e falei, e eles levaram numa boa. Aí até fizeram a brincadeira: legal, agora a gente vai conversar sobre o menino, não sei o que, as meninas. Eu: sim, menina, vamos. Às vezes saía algumas piadas por parte dos meninos, uma porque eu não jogo futebol, a piadinha do viadinho, ou até mesmo da professora elogiar de uma forma pejorativa, porque sua letra é linda, você é muito caprichoso, parece menina. Essa comparação também, de alguma forma ou não, soa como preconceito. Eu poderia dizer que eu não tenho amigos, mas eu acho que isso é um pouco chato de dizer. O colégio, por incrível que pareça, foi um ambiente mais calmo. Uma vez os meus amigos viviam me zoando, brincando comigo. Aí não se lembra que eu falei que o meu amigo falou assim: Luiz, vai tomar no cu que você é viadinho. Aí eu virei pra ele e falei: Deus te ouça. A partir desse dia, todo mundo parou. E uma curiosidade que eu achei muito interessante: tinha aquele grupinho de machões que sempre ficavam me zoando. Aí no segundo semestre entrou mais duas pessoas novas que se juntaram nesse grupo de machões. E essas duas pessoas novas começaram a me zoar, me chamar de viadinho também. E os meus amigos, entre aspas, que antes me zoavam, me defenderam. Eles ficavam: você nem conhece o moleque, tá zoando ele por quê? Depois que eu me assumi, eu acredito que eles começaram a me ver com outros olhos, começaram a me respeitar. O espiritismo, ele é uma das poucas religiões que eles te mostram que o que você é nessa vida é porque você tem que passar por isso para você evoluir espiritualmente, para você adquirir alcançar cada vez mais graus na espiritualidade. Por exemplo, você encarnou.
você não está decidido se você é homem ou mulher. Você tem um aspecto físico, masculino ou feminino, mas o seu espírito não tem sexo. Sofrer preconceito na igreja, sim. Porque no partir do momento que eu falar, eu sou gay, eles vão chegar em mim e falar, você quer ajuda? Você quer, ser curado? Eu tenho um amigo, quando ele descobriu que era gay, não sei o quê, ele falou, quando eu me batizar, eu vou ser curado. E ele se batizou, se mergulhou ali na água, porque ele tinha fé que quando ele levantasse, ele ia ser hétero, ele não ia ser mais gay. Mas hoje não é como ele queria que fosse, né? Ele continua gay, só se molhou. Até outubro do ano passado, nunca havia namorado e procurava seguir a igreja, a doutrina da igreja. Mas chegou um momento em que eu já não consegui mais. A tensão dentro de mim foi muito grande e eu acabei saindo com um rapaz. Antes de eu me aceitar, antes de eu sair com rapazes, eu tinha esperança de que se eu pedisse para Deus, ele ia me curar, ele ia modificar a forma de eu pensar e assim por diante. Até que eu saí com um rapaz. A partir daí, eu já tive uma opinião diferente. Eu passei a pensar que Deus não se importa mais comigo. Na Bíblia, eu não sei se eu posso falar isso, mas enfim. Na Bíblia está escrito que Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins, inclusive o ímpio para o dia do mal. Infelizmente, a partir do momento em que eu comecei a sair com rapazes, eu me considerei um ímpio. Eu já não faço mais parte da igreja, eu já não sou uma boa pessoa aos olhos de Deus. Eu me sinto uma pessoa condenada por Deus. Atualmente eu sou homossexual, eu já tive relações diante dos olhos da igreja. Isso é um pecado de morte, que não há mais salvação. Eu fui criado para pensar que se uma pessoa erra, se uma pessoa peca, Deus nunca esteve com ela. Acredito que Deus ama os gays, é inconcebível para você? De acordo com aquilo que eu fui criado, é um pouco difícil eu conseguir aceitar isso. É um pouco difícil eu conseguir aceitar que Deus possa amar os gays. Quando, por exemplo, um gay vem à igreja para procurar salvação, procurar ajuda, ele tem o direito da salvação. Só que quando uma pessoa já está na igreja e peca, ela já não tem mais o direito da salvação. De certa forma, fico triste quando eu escuto isso, porque eu acredito que eu já tive a minha oportunidade e agora já não tenho mais direito à salvação. Eles falam muito pra gente ler a Bíblia. Aí eu lia, que eu falava, você está falando aqui que Deus é amor? Como ele vai odiar uma pessoa que nasceu assim, que não teve como escolher, que você não tem, quando você nasce, você não fala, vou escolher ser hétero ou ser gay. Foi uma condição que a gente tem, que nasce com a gente. Eu já fiquei com muito medo, já fiquei desesperado, já perguntei para Deus por que isso acontecia comigo. Mas não obtive resposta. Se eu encontrasse com Deus agora, eu perguntaria por que eu sou homossexual. O trabalho é como um trabalho é enrustido mesmo. Você tá passando na rua, vai almoçar com os homens, e passa uma mulher, todo mundo olha. Você, por mais que você não sente atração nenhuma, você vira e fala, nossa, realmente é gostosa. Aí eles estão lá jogando futebol, ô viadinho, olha esse viadinho, se você não fazer nada, vai dar. Aí você fala, você xinga, você acaba, no meio dos homofóbicos, você acaba sendo homofóbico. Por mais que você saiba que por dentro, isso está te corroendo totalmente. Pra mim, eu tenho que me assumir, tirar um peso das costas. Se eu estiver levando essa minha vida, eu vou acabar, me casando com o filho e não gostando. Pra mim não basta eu me aceitar, eu gostaria que as pessoas me aceitassem. E você não acha que a partir do momento que você se aceita, você começa a atrair para sua vida e ter ao seu redor as pessoas que te aceitam também? Porque quem não te aceita, nesse caso, se você se aceita a própria pessoa, se afasta. Eu nunca havia pensado dessa forma. Por que você tá aqui? Porque eu tive coragem, eu acredito. Porque embora eu não aceite muito bem as mudanças, eu queria mudar.
Eu quero mudar de alguma forma. Hoje em dia eu percebo que em níveis eu já me aceitei bem, então é um grande passo. Foda-se a sociedade, sabe? Às vezes dá uma vontade de explodir, porque o mundo é muito perverso, o mundo cobra, eu preciso viver, eu não tenho como deixar de parar de viver porque meus pais não aceitam um filho gay. A todos os enrostidos também, se os seus pais não te aceitam, você vai ter um tio que vai te aceitar, você vai ter um primo que vai te aceitar, você vai ter um amigo que vai te dar todo o suporte. Então, bola pra frente, porque a vida continua. Você que é gay, assumido e consegue viver sua vida da melhor forma possível, parabéns. Foi, Pedro. Incrível, eu gostei também. E se vocês quiserem que depois, sei lá, tiver alguma ideia mirabolante pra eu gravar sem aparecendo pra me assumir de vez, vocês sabem. Você gostaria? Eu me senti confortável a ponto de assumir. Você tá certo disso? Tô. Você tem certeza disso? Sim. Pra mim tá bom. Pra mim também, isso eu não tô falando. Eu não sei o que você vai falar. Você vai falar o que você quiser. Eu também não sei como é que faz isso. Você surpreendeu a gente. Tá livre, você fala a hora que você quiser, se você quiser, e se você não quiser, chega no último momento e não quiser, tudo bem. Luiz, você acha que uma pessoa consegue viver dentro do armário? Ela consegue viver dentro do armário, mas ela não vai ser 100% feliz. E eu acredito que eu mereço essa felicidade, eu mereço ser feliz. Não tem motivo pra viver triste, a vida é uma só. E eu não teria problema nenhum em me assumir publicamente pra todas as pessoas, não só pros meus pais. Você tem noção de que se eu ligar essa luz aqui, todo mundo vai saber que você é gay daqui pra frente? Tenho essa noção. E não tenho problema com isso, pode ligar. Vamos lá. Então, eu sou o Luiz, eu sou gay, eu não tenho medo de falar isso. E é isso, gente, para, senão eu vou chorar.